eu poderia falar hoje da CPI da Covid, do depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele foi acusado de mentir para os senadores. Não é o primeiro, já se tornou habitual. O sujeito vai à CPI e é acusado de mentir. Mais do que isso, mente mesmo, porque provas são apresentadas. Por exemplo, declarações anteriores. No caso do ministro, o tema é a relação com a China. Em vários momentos houve desrespeito, mas agora o ministro minimiza tudo. Mas eu não vou me estender nesse assunto porque eu quero mesmo é me referir a um fato terrível, triste. 1 ano da morte daquele menino negro, João Pedro, no Salgueiro, no Rio de Janeiro, numa derrapagem de uma operação policial. 1 ano depois, as investigações não avançam. Aí nós vamos ao refrão. Quantas crianças assassinadas no Brasil nesse tipo de situação? Ou em confrontos entre bandidos e policiais, ou em derrapagens de ações policiais, ou em ações de bandidos com as famosas balas perdidas. Toda hora tem criança morrendo. Muito frequentemente, criança negra. Este é um retrato do Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira, ignorar ou dizer que é exagero. Quem sabe até em alguns casos, dizer que é mimimi. Não tem mimimi algum. É uma situação trágica, nefasta, daquelas que fazem do Brasil um país pária no mundo. Meninos, meninas, adolescentes morrendo porque a violência é disseminada. Ela não para, ela não se reduz realmente. Ela faz parte do cotidiano de comunidades inteiras ao longo do tempo. E aí a gente olha a foto daquele menino, adolescente, e diz, e pensa, quanta vida ele tinha pela frente. A gente pensa assim, não vamos inventar. Quanta vida pela frente, quantos sonhos a realizar, quantos prazeres, quantas alegrias. E tudo terminou numa operação muito mal feita. Em algo que, quando se olha o que é possível olhar, é aterrador. E é claro que a pergunta que fica é por quê não se chega a uma conclusão? Por que as investigações não avançam? Por que tudo anda tão lentamente? No Brasil é assim, tem coisas que não avançam. Por exemplo, quem mandou matar Marielle? Pergunta que parece que nunca encontrará uma resposta definitiva, consistente, nada. E a morte dessas crianças, a morte do João Pedro, o que foi que houve? De quem é a culpa? Quem é o responsável? Nada, absolutamente nada. É de ficar perplexo, mais do que isso, muito mais do que isso. É de ficar desesperado. É claro que nós vivemos num país em que a violência é tamanha que ela vai tornando as pessoas até apáticas, meio indiferentes. Por quê? Aconteceu longe, com uma pessoa desconhecida, então tudo vai sendo relativizado, tudo vai sendo aceito. Há uma certa indiferença generalizada. Poucos minutos de indignação para muito tempo de resignação. O país precisa se sacudir, precisa mudar, porque tantos países têm índices de violência menores do que os do Brasil. Isso passa por uma grande transformação no comportamento, é educacional e é também de combate às desigualdades. No mundo, os países mais equilibrados, com menos violência e mais desenvolvimento, têm menos desigualdade. Passa também por aí. Mas é claro que não só. Passa também por melhorar muito as polícias. Não pode acontecer o que houve outro dia no Rio de Janeiro, ainda que os mortos sejam criminosos. O tipo de operação numa sociedade desenvolvida, numa sociedade que siga à risca os direitos humanos, tem de ser diferente. Enfim, aqui o ponto hoje é, 1 ano depois, a morte de João Pedro continua sem esclarecimento. Falta alguma coisa. Será que não há realmente vontade de entender, de esclarecer, de explicar
de chegar à verdade? Perguntas para as quais não se tem resposta.